E aí, pessoal, tudo certo? Vamos comentar sobre o informativo 0688, oriundo do STJ, publicado agora essa semana, e o tema é bastante polêmico. Já adianto para vocês que é polêmico, particularmente discordo, tá? Mas vamos ver o que se trata. Pois então, o tema especificamente: julgado do habeas corpus pela quinta turma, HC 641877, oriundo do Distrito Federal, relatoria do ministro Ribeiro Dantas, julgado semana passada, tá? Dia 9 de março de 2021. Olha o tema: citação via WhatsApp, princípio da necessidade, inadequação formal e material, aplicação do princípio da paz de nullité sans greffe, necessária aferição da autenticidade com a adoção das cautelas necessárias. Se apenas fôssemos ler o tema do informativo, ok, beneficiando o réu, cumprindo o devido processo penal constitucional, mas não é bem assim. Destaque desse tema: é possível a utilização do aplicativo WhatsApp para citação de acusado, desde que sejam adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, bem como a identidade do indivíduo destinatário do ato processual. Olhem, observem, vejam como é perigosa essa posição do STJ. Então temos trechos do julgado. A citação do acusado revela-se um dos atos mais importantes do processo. É por meio dela que o indivíduo toma conhecimento dos fatos que o Estado, por meio do ius puniendi, direciona. Assim, passa a poder demonstrar os seus contra-argumentos à versão acusatória, que é o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal. No processo penal, diversamente do que ocorre na seara processual civil, não se pode prescindir do processo para se concretizar o direito substantivo. É o processo que legitima a pena. Até aqui, tudo certo. O processo é o meio pelo qual se obterá não só a pena, mas também uma possível absolvição. Porém, de fato, o processo legitima a pena. Não haverá pena sem lei anterior que o defina, e muito menos sem a devida cominação legal e também sem o devido processamento legal. Assim, em um primeiro momento, vários óbices, isso segundo o relator, impediriam a citação via WhatsApp, seja de ordem formal, haja vista a competência privativa da União para legislar sobre o processo, e aí a remissão ao artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que estabelece as competências privativas da União, ou de ordem material, em razão da ausência de previsão legal e o possível malferimento de princípios caros com o devido processo legal, quais sejam o contraditório e ampla defesa. Tem mais. Registre-se não ser adequado fechar-se os olhos para a realidade, excluir peremptória e abstratamente a possibilidade de utilização do WhatsApp para fins da prática de atos de comunicação processuais penais, como a citação e intimação. Não se revelaria uma postura comedida. Não se trata de autorizar a confecção de normas processuais por tribunais, mas sim um reconhecimento em abstrato de situações que, com os devidos cuidados, afastariam ao menos a princípio possíveis prejuízos ensejadores de futuras anulações. Vejam que a importância dada pelo relator não é a devida comunicação ao acusado, ao réu do processo penal. A preocupação do relator é com relação à anulação do processo.
Pois bem, isso porque a tecnologia em questão permite a troca de arquivos de texto e de imagens, o que possibilita ao oficial de justiça, com quase igual precisão da verificação pessoal, aferir a autenticidade do número telefônico, bem como da identidade do destinatário para o qual as mensagens são enviadas. Opa, para aí, vamos nos acalmar aqui. Aqueles colegas que militam também no processo civil, alguns dividem, aí, inclusive nós, né, no início de carreira, sabemos que já é um problema absurdo, enorme, admitir-se citação ou intimação por meio do WhatsApp. Nós já sabemos isso, todos sabemos disso. E isso se agravou com a pandemia, porque tem uma autorização expressa do CNJ, embora ressalve-se que não é competência judiciária legislar sobre matéria processual, seja ela penal ou civil. Mas, tudo bem. Isso, né, tente-se levar em conta a questão da pandemia. Mas já é um problema porque não se tem como, de fato, dizer que aquela pessoa recebeu. Eu vou identificar com a foto. Muito cuidado com isso. Porque, eu repito, se já é um problema no âmbito do processo civil, imagina no penal. Vamos dizer que, em linhas gerais, no âmbito do processo civil, seja uma questão de ordem material, porque é patrimonial, praticamente. Mas, no processo penal, que é a liberdade que está em jogo, admitir-se dessa forma, me parece que um tanto quanto inadequado. Mas, continuemos. Além disso, segundo o relator, não há que se falar em nulidade de ato processual sem demonstração de prejuízo, ou, em outros termos, o princípio da pes nullité sans greffe. Olha, novamente, não há nulidade sem prejuízo. Com toda a vênia, me parece que o nobre relator está um pouco equivocado. A ausência de citação, não digo nem intimação, mas da citação ser considerada uma nulidade relativa, discordo com toda a vênia. Meu pouco conhecimento que nós estamos adquirindo todos os dias, mas nulidade relativa não, é nulidade absoluta. Não há que se discutir se houve prejuízo ou não, com a devida vênia. Continuando. Com efeito, é possível imaginar-se a utilização do WhatsApp para fins de citação na esfera penal, com base nesse princípio. De todo modo, para tanto imperiosa a adoção de todos os cuidados possíveis, para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico com que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também a identidade do destinatário das mensagens. Ora, isso é o mínimo. Isso é o mínimo que tem que se ter. Como é ser disso, a tecnologia em questão permite a troca de arquivos de texto e imagens, o que possibilita ao oficial de justiça, com quase igual precisão de verificação pessoal, aferir a autenticidade. É possível imaginar-se, por exemplo, a exigência pelo agente público do envio de foto do documento de identificação do acusado, de um termo de ciência do ato citatório, assinado de próprio punho, quando o oficial de justiça possuir algum documento citando para poder comparar as assinaturas, ou qualquer outra medida que torne inconteste tratar-se de conversa travada com o verdadeiro denunciado. De outro lado, a mera confirmação escrita da identidade pelo citando não nos parece suficiente. Ora, mas então o que sugere o ministro? Veja bem, se é da acusação, se é do Estado o dever de demonstrar o cometimento de determinado crime, se é do Estado o dever da ação penal, naqueles casos de ação penal pública incondicionada,
ou condicionada à representação? Se é do Estado o dever de comunicação dos atos processuais, como que eu vou incumbir ao particular, que é o acusado, que ele então encaminhe um documento para que eu possa aferir se é aquela pessoa ou não? Mas isso é dever do Estado, não é do acusado, não é do réu. Bem, seguindo, e já no encerramento, necessário distinguir, porém, essa situação daquela em que, além da escrita pelo citando, há no aplicativo foto individual dele. Nesse caso, ante a mitigação dos riscos, diante da concorrência de 3 elementos indutivos da autenticidade do destinatário, número de telefone, confirmação escrita e foto individual, entende-se possível presumir-se que a citação se deu de maneira válida, ressalvado o direito do citando de posteriormente comprovar a eventual nulidade, seja com registro de ocorrência de furto. Olha, o relator já está indicando que eu tenho que fazer uma ocorrência de furto. Tá, mas... ok. Eu não fui furtado. O relator não pensa que o próprio acusado pode registrar uma ocorrência de furto? Tá, mas Martinez, tu não está defendendo o acusado e agora tu está dizendo que ele pode registrar uma falsa ocorrência? De fato, isso pode acontecer. Como que o relator vai indicar que isso seria uma prova de um meio de provar a nulidade da citação? Como isso? Roubo ou perda do celular na época da citação? Com contrato de permuta? Com testemunhas? Ou qualquer outro meio válido que autorize concluir de forma assertiva não ter havido citação válida. Assim, é possível o uso da referida tecnologia para citação, desde que com a adoção de medidas suficientes para atestar a identidade do indivíduo com quem se travou a conversa. Novamente, com a devida vênia, é um absurdo jurídico tal permissão. É um absurdo jurídico, fere frontalmente o direito à ampla defesa, além do que, evidentemente, do contraditório. Mas por que do contraditório da ampla defesa? Porque, primeiro, novamente, repetindo, não é do acusado o dever e a necessidade de provar o cometimento do crime, é do Estado. Aí o Estado agora está repassando para um terceiro, que é o acusado, que é a parte desfavorecida, a parte hipossuficiente nessa relação angular do processo penal, que ele comprove que ele de fato sofreu algum prejuízo, o que não foi citado. Pessoal, como isso? Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. O problema que nós enfrentamos hoje, embora a pandemia tenha trazido, por um lado, infelizmente, porque a gente está passando por isso, e por outro lado, felizmente, porque algumas situações foram facilitadas, mas todo cuidado quando se fala em facilidade no processo penal. Falar em facilidade no processo penal é a mesma coisa que desconstruir direitos e garantias que já são muito caros e muitas vezes difíceis de serem garantidos, né, com perdão da redundância, de serem observados. Então, eu vejo com todas as ressalvas e muito contrário a esse tipo de posicionamento. Isso vai alargar em demasia, e vejam bem, não serão apenas em situações excepcionais, não. Quando tem-se esse tipo de posicionamento, tem-se regra e não exceção. Então, muito cuidado, é um tema bastante polêmico. Pessoal que tiver as suas dúvidas, quer deixar seus comentários, deixe seus comentários aí na parte dos comentários do vídeo. E esse, então, mais um tema complicado, polêmico,
informativo 0688 do STJ. Possibilidade de citação no processo penal por meio de aplicativos de mensageria. No caso, foi utilizado o WhatsApp, mas pode ser qualquer um outro. Daqui a pouco se utilizará, inclusive, o Facebook Messenger. Então, senhores, muito cuidado. Senhores e senhoras, muito cuidado. Pessoal, até a próxima. Um abraço.